Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo. Olá, amigos do Virando a Chave, chegamos ao 6º episódio do nosso podcast. E hoje você vai conhecer a jornada de mais um empreendedor que não nasceu pronto, mas que encontrou seu propósito ao longo da vida e decidiu virar a chave. Uma formação impressionante que passa pelo INSPER e cursos em universidades como Harvard, University of Notre Dame, SDA Bocconi e Singularity. Ele começou sua carreira na Whirlpool, onde foi trainee e ficou por 2 anos, passando posteriormente pela Headway, Dynamics e Associated British Foods. Virou sua chave em 2007, quando fundou a Enora Leaders, que faz treinamentos em company de liderança, gestão e vendas consultivas para médias e grandes empresas, e tem como propósito impulsionar o desempenho das pessoas a partir de experiências de aprendizado inovadoras e customizadas. Além disso, ele é mentor pela ACE Startups e pelo programa de TV Planeta Startup, cofundador da HyperXP e autor do livro Flaps, Liderança Adaptável. No episódio de hoje, nosso entrevistado é o João Marcelo Furlan. Fala, galera, estou bem animado aqui para bater um papo com vocês. Valeu, João. E os nossos convidados que farão parte dessa nossa conversa serão Luciana Jesus. E aí, gente, bom dia. E Bianca Brandisi. Bom dia a todos, pessoal. Valeu, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. João, primeiramente, cara, quando você dorme? É uma pergunta interessante aí, porque realmente tocando vários negócios ao mesmo tempo, você tem que tentar ser o mais produtivo possível. E realmente eu acho que eu fui me acostumando a dormir menos tempo. Hoje eu durmo... Sabe aquele negócio o que você faz de meia-noite às 6? Eu tenho escrito artigo, livro e tal nesse horário, então eu tenho dormido mais ou menos umas 4 horas por noite, assim, 4 a 5. E me perguntam muito isso, né? Se eu fico muito cansado, na verdade, né? Eu falo que, na verdade, eu fui me preparando para isso. Então, tem toda uma rotina. Depois a gente pode falar mais disso, mas de esportes, né? Então, eu faço esporte todos os dias, de manhã, e também tento fazer à noite. Tem uma alimentação que também, com muita vitamina, muitas coisas assim, que depois eu posso falar. Também são dicas de hábitos de produtividade, né? Mas pode ser um outro tema. E também para me condicionar a isso. Então, no começo, eu tinha, acho que uma vida mais, uma rotina. Quando eu comecei a empreender, a gente vai falar, que era mais uma regra de dormir 8 horas. Tal. Acho que o tempo eu fui me tornando mais produtivo e, de verdade, não é mais cansado, não. Eu acho que tem até mais energia, mas me condicionando. Então, eu durmo um pouco menos para dar tempo para fazer tudo também e ter que cuidar da família, né? Cara, e é muito louco isso, porque as pessoas falam que o tempo está passando mais rápido. E, na verdade, não é que o tempo está passando mais rápido. O tempo é o mesmo para todo mundo. Não existe falta de tempo, existe falta de priorização. E existe o quão produtivo você é com o tempo, né, João? Cara, quem é você? Conta para quem não te conhece. Vamos puxar lá atrás de onde que você vem e até hoje, assim, como é que você se formou na vida? É uma pergunta difícil, né? Acho que são poucos momentos que a gente para refletir sobre isso. Obrigado até por fazer essa pergunta. Eu acho que sou uma pessoa que realmente é apaixonada pela aprendizagem, né? Eu acho que a gente consegue expandir muito a mente e, acima de tudo, é o quanto que a gente consegue ajudar as pessoas, outras pessoas com isso. No Brasil, acho que desde pequeno eu sinto que tenho uma responsabilidade, né? Eu tive a oportunidade de fazer boas escolas, né? Eu estudei em um colégio alemão durante muito tempo, a minha vida inteira, né? mais jovem, e eu pude fazer intercâmbios também para Inglaterra, para Alemanha, e eu acho que para os Estados Unidos, nessa época, poucas pessoas tiveram esse tipo de oportunidade. Eu acho que sempre, desde bem jovem, acho que no começo, até o pessoal brinca comigo até hoje, né? Eu queria ser político até no Brasil, que, né, mais utópico, que eu acreditava que realmente os políticos estavam lá para ajudar a mudar, transformar o país. Mas para ajudar, eu acho que quem tem oportunidades tem que ajudar outras pessoas que tiveram menos oportunidades. E eu não tive a oportunidade porque eu era rico, não, mas eu tive a oportunidade porque minha mãe realmente valorizava a educação acima de tudo. E eu acho que ela priorizava isso a qualquer questão de qualidade de vida para ela, ou para o meu pai, para a família como um todo. Então, espero que isso aí eu realmente possa ajudar muita gente mesmo. É o que eu tenho tentado e batalhado aí todos os dias com as empresas hoje que eu atuo. Você é de São Paulo mesmo? Como é que foi a tua infância? O que você gostava de fazer? Você já era curioso desde pequeno? Você já tinha essa ideia de vou empreender? Isso veio de família? De onde surgiu isso? Eu falo que eu sou um paulistano do interior, né? Eu sou o paulistano mais campineiro que existe, porque meus pais são do interior do estado e minha mãe é de Montemor, meu pai é de Santa Bárbara do Oeste.
e eles se encontraram em Campinas. Então, eu só não nasci em Campinas porque eles não tinham virado a chave. Estava aqui em São Paulo, trabalhando em empresas multinacionais e acabei nascendo nessa época aqui, meus 2 irmãos. Morei 6 anos aqui e mudei para Campinas. Então eu cresci em Campinas, eu me considero campineiro, na verdade, do interior, até o meu sotaque entrega isso também. E depois eu voltei para São Paulo para fazer, justamente você falou na abertura que eu fiz o INSPER, quando eu vim fazer a faculdade aqui, na época eu chamava IBMEC, e vim fazer o IBMEC e acabei vindo para cá e volta para lá e morei em outros países também. Então, entre indas e vindas é a 6ª vez que eu moro em São Paulo. Caramba, cara. Você vai e volta, um bom filho a casa torna. Cara, conta um pouquinho, como é que foi essa construção de você terminou o INSPER, você tinha um desejo, você já começou a trabalhar ou você já foi para fora? Como que foi e como é que foi essa decisão versus essa experiência que você teve? Acho que a relação com o trabalho, Marcelo, isso é uma coisa interessante, né? Sempre foi muito íntima. Eu comecei a trabalhar com 16 anos empreendendo mesmo. Então, é engraçado porque me perguntam muito de vendas, né? Eu acabei fazendo mestrado em vendas e marketing. E falam, quando você começou a vender? Eu lembro bem o momento, quando eu tinha 16 anos, a turma não se reunia muito e tal, eu fiz a primeira festa assim, de final de ano do grupo. E para financiar a festa, a gente começou a fazer camisetas e tinha que vender camiseta, tinha que vender a festa, tinha que vender o churrasco, essas coisas de garoto, estava na 8ª série, acho. E isso existe até hoje, esse churrasco aí, né? Foi o primeiro empreendimento, digamos assim. Mas tinha que vender, fazer, isso eu não considero trabalho, mas eu considero um primeiro empreendimento, assim. Primeiro estágio, já também na área comercial, uma empresa lá da região de Campinas, antes da faculdade. Até quando eu passei na faculdade, eu fui fazer estágio. E eu acho que eu sempre tive muita vontade de trabalhar e realmente foi natural. Depois, quando eu comecei a empreender mesmo, eu fui presidente do primeiro diretor acadêmico da faculdade. O IBMEC era novo na época, né, o INSPER. E não tinha, mesma coisa, não tinha festa, não tinha camiseta, não tinha logo, não tinha nada, não tinha identidade, não tinha cultura, né, assim. Então, eu tomei à frente, também tem uma curiosidade, até minha irmã fazia, na minha veterana lá, a gente montou o diretor acadêmico, que também está lá até hoje, diretor acadêmico do INSPER. Daí começo a fazer isso, ano seguinte tinha que fazer estágio também, chegou a hora, aliás a gente só podia fazer estágio no último ano, fiz o estágio na Whirlpool, prestei o processo seletivo para trainees, passei como trainees lá, aliás isso é uma coisa interessante também, porque trainee eu prestei 12 trainees, né? E dentre eles tinha um programa de trainee que era para trabalhar em qualquer lugar do mundo, que é da AIESEC, não sei se vocês conhecem. Para quem está ouvindo e não conhece, é AISEC, que é a maior organização de liderança do mundo. Assim, você pode trabalhar na sua área, empresa, desde a África, Ásia, Estados Unidos, Europa, Oceania. E foi muito interessante, porque eu fiquei na Whirlpool fazendo o programa de trainees com a cabeça que eu podia estar fora do país também, podia ir para outros países. Então, quando acabou o programa de trainees da Whirlpool, eu tinha trabalhado na área comercial de marketing, eu acabei pegando essa oportunidade mesmo e fui para fora do país. Daí, talvez seja outro tema, mas fui morar lá onde o vento faz a curva, que são as Filipinas. Que legal. 7.000 ilhas no Pacífico aí, trabalhando na área de vendas também, em marketing. Que legal. João, quando que você percebeu que você não cabia mais nas caixas que as empresas te colocavam e você nasce o João empreendedor que, cara, começa a abrir negócio e tudo mais? Como é que foi esse processo? Eu tinha um sonho de empreender. Essa é uma coisa interessante, porque teve um momento na carreira que eu tive que refletir sobre isso, foi quando eu estava no processo de trainees da Whirlpool e me falaram, o que você quer fazer daqui a 20 anos? Eu falei, eu quero empreender. Mesmo lá, né? Você fica meio com medo na hora de se fala ou não fala, eu tô lá no processo seletivo. Na época que ainda dava para se falar daqui a 20 anos, se você falar de 3 anos, você já não consegue imaginar. Sabe que a pergunta era daqui a 10 anos, né? Eu falei, daqui a 10 anos eu quero ser diretor numa empresa do porte da Whirlpool, né? Aliás, é impressionante, trainee você viaja às vezes, né? Você fala, 10 anos, cara, mas na época você realmente acha que é possível. E eu falei, não, 10 anos isso, e em 20 anos eu queria realmente empreender. Em 10 anos eu queria ser diretor, mas eu queria
em 20 anos não era nem empreender. Eu falei, depois de 10 anos eu queria partir para já fazer uma virada para empreender. E em 20 anos eu queria ser político, porque meu sonho é transformar o Brasil. E eu lembro que eu falei isso na entrevista lá também. Então eu sempre tive essa vontade. Meu avô materno empreendiu, meu pai é empreendedor hoje também, ele virou a chave, né, em determinado momento. E eu queria seguir essa carreira. Eu já tinha, acho, bons exemplos de pessoas que sofrem pra caramba, né? Porque empreender não é fácil. Para quem está pensando em virar a chave aí, achar que vai ser liberdade total, você é dono da sua agenda e tal, só se você não tiver cliente, né? Mas daí também, eu não sei se é o seu objetivo. Aí é trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Não é empreender. Né? E aí, assim, eu comecei, então, a buscar oportunidades que tivessem a ver com isso. Então, quando eu fui escolher na IESEC para onde eu iria, uma das coisas interessantes foi que eu estava buscando uma vaga que era diferente da experiência que eu estava tendo na Whirlpool, que eu pegava uma partezinha da área de marketing, uma partezinha da área de vendas, e eu queria ter uma experiência mais generalista, que eu pudesse ter contato com todas as áreas. Então, quando eu fui para lá já, o que mais me chamou a atenção não é que eu ia para as Filipinas, porque eu tinha passado uma vaga na Alemanha e no México também, em grandes empresas. Só que eu fui para as Filipinas porque era a única vaga que respondia direto para o presidente da empresa. E eu achava que eu poderia aprender mais com ele. E é interessante que essa pessoa, chama Mike Cardenas, ele é meu mentor até hoje, né? Aliás, fica outra dica aí para quem está virando a chave ou não. Tenha mentores, pessoas que realmente possam te orientar de perto. Mas uma das coisas que ele falou foi, ele capturou isso na entrevista dele, ele falou assim, João, o que te impede de vir para cá, para as Filipinas? Eu falei, cara, quase que eu falei tudo, né? Filipinas, empresa pequena. Eu não sei nem onde fica, fazer, né, aí? Cara? Eu girei o mapamundi, botei o dedo, caiu aí. Era uma fintech, né? Não chamava fintech na época, mas era de pagamentos por SMS, né, na época. Pô, uma empresa pequena, startup, eu estava sendo uma Whirlpool, imagina, minha mentalidade estava como de muitos que estão querendo virar a chave. Eu estou numa empresa gigante, como que eu vou para uma startup que tem 10 pessoas, né? E ele falou, o que te impede? Eu não falei tudo para ele, eu falei, poxa, estou começando ainda o processo, vendo. E ele falou assim, João, em qualquer lugar que você for trabalhar nessas grandes empresas, você vai ser no máximo Spock. Você sabe aquela história do como chama, Jornada nas Estrelas? Eu falei, sim, conheço. Então, você vai ser o Spock, cara. Agora, se você vier pra cá, eu vou te transformar no Captain Kirk, né, no Capitão Kirk. Aí eu fiquei assim, né, cara? Tinha 22 anos, eu falei assim, deve ser legal isso daí, né? Mas isso aí me ensinou uma coisa de liderança, inclusive, né, que eu aprendi, coloco no meu livro também, no Flaps Liderança Adaptágil, que é a força da visão, né, que tem até para mobilizar as pessoas para a direção. E ele tinha capturado, isso não foi aleatoriamente que ele falou isso, que ele tinha visto que eu queria empreender, que eu queria fazer essas coisas. Então, eu tinha essa vontade. Eu acho que essa época na startup, nas Filipinas, 2 anos lá, foi um laboratório para mim, para ver que realmente isso que eu queria. Quando eu voltei para o Brasil, já como gerente de marketing numa grande empresa, falou da Associated British Foods, que aqui no Brasil chama AB Brasil, dona das marcas Flashman, Ovo Maltine, Chatwinings, eu já tinha todos os benefícios de ser gerente de marketing. Então, 2 anos antes era trainee, agora gerente de marketing com carro da empresa, com salário bom, com benefícios, bônus, etc. Foi interessante porque eu lembro que antes quando eu estava ainda na faculdade, meu sonho é realmente poder ser gerente de marketing numa empresa de Fast Market Consumer Goods, né, que é uma Unilever, uma Procter & Gamble da vida e uma British Foods, empresa de alimentos, que tem mais verba para marketing. Interessante, né? Era uma época até que o marketing estava acho que no auge, assim mesmo, né? E foi interessante porque quando eu cheguei nessa época, depois de eu voltar, meu propósito tinha mudado. O meu propósito, eu não digo que tinha mudado, acho que meu objetivo tinha mudado. Eu não queria mais trabalhar numa grande corporação. Eu queria realmente, porque eu lembro um dia eu estava às 3 da manhã sozinho trabalhando na fábrica dessa empresa, que era em Sorocaba. Eu sempre gostei de trabalhar, né? Ninguém me forçou. Aliás, isso é importante para quem quer empreender, né? Ninguém vai te forçar a trabalhar, ou seja, você tem que ser muito autodirigido mesmo, né? E eu falei assim, cara, estou trabalhando, estou lançando umas marcas novas aqui, poderia ser muito enriquecedor, mas eu falei, cara, o que isso tem a ver com a história de transformar o Brasil? De verdade. Através do fermento biológico. Também é. E realmente eu falei, cara, o que isso tem a ver com transformar o Brasil, cara? E isso eu lembro do momento.
Aliás, com o tempo eu fui aprender que as memórias que ficam quando conecta com uma emoção, né? E eu acho que eu senti essa emoção muito forte na época, que foi isso de, cara, não é isso que eu quero da vida. E você tinha quantos anos? Eu tava com 25 anos. Nossa, você descobriu cedo então, né, cara? Tava com 25 anos. E foi o seguinte, eu virei a chave, daí eu falei, bom, eu acho que eu preciso ver outras coisas. Nesse meio tempo, o que aconteceu? A empresa estava com um problema, essa empresa que eu trabalhava, a gente fazia muita exportação de proteína na época, essa divisão que eu estava. E engraçado até pensar nisso agora, porque o problema nosso na época era que o real era muito valorizado. Para a gente exportar, estava muito difícil. Então a empresa passando por problemas, tal, marketing é investimento, começa a cortar aqui, cortar ali, cortar aqui. Voltei de férias uma vez lá, meu chefe chegou e falou, pô, João, sabe como é que tá difícil e tal, a gente vai ter que te desligar. Eu tinha montado uma equipe na época e tal, eu era o custo mais alto ali, fui o primeiro a sair, depois saíram outros também, até a empresa se reconstruir. Aliás, foi uma bela lição que até se eu tivesse aprendido bem essa lição, eu não teria tido tanta dificuldade nas crises que eu passei aqui no Brasil, depois já como empreendedor, né? Que é, cara, na época que bate a água mesmo ali, que é investimento, você precisa dar uma segurada, não digo cortar, mas tem que priorizar. Na época era a expansão da fábrica para ganhar volume e reduzir custo. Né? E esse é um momento delicado, porque tem muita empresa que corta investimento e mantém custo. E aí você corta a possibilidade de receita e mantém o que não te traz receita. Exatamente. Então tem que ser muito, de verdade, ser gestor mesmo, é que você precisa tomar decisões difíceis. Esse meu chefe também é uma pessoa próxima até hoje, também é presidente de outra empresa hoje. E assim, eu entendi. Foi um momento, eu não posso dizer que foi duro para mim, porque eu já estava com essas reflexões. Mas foi o pé na bunda que te jogou para frente. Foi o pé na bunda, que o impulso na bunda que me levou para frente. Então, eu acho que foi positivo, adiantou talvez uma decisão que eu já... Acho que a decisão já tinha tomado, adiantou a concretização da decisão. E mais do que isso, eu comecei daí a procurar oportunidades que realmente tinham a ver com esse propósito. Fiquei mais aberto a isso. E eu acho que é aí que foi a grande virada de chave mesmo, digamos assim, o dia 1, né? Quando você olha para o mundo para realmente fazer algo que transforme e esteja conectado com o que você quer fazer. E eu acho que o empreendedorismo tem isso. Nem todo mundo escolhe ser empreendedor nesse país. Nem todo mundo escolhe ser empreendedor. Eu acho que o empreendedorismo ele acaba sendo uma via, muitas vezes, de única opção que a pessoa tem. Agora, eu acho que eu tive essa oportunidade de estar aberto e avaliar essas opções. E acho que foi o que aconteceu nessa época. E muito rapidamente, então, comecei a inorar. Mas daí eu acho que é outro assunto. Se eu embalar aqui também... Fica à vontade, João. Cara, você foi meio que no susto, né? Eu digo que tem aquele empreendedor que vende tudo, vai morar numa Kombi com a mulher e aposta tudo no negócio. E eu sou fanzaço desses caras, mas que não só existe essa forma de empreendedorismo, né? A minha história é muito parecida com essa de que trabalhar por muitos anos, entra numa sala achando que eu vou ser promovido, saio demitido, e também o pé na bunda que me jogou para frente. Falei, cara, então agora eu vou realizar o que eu sempre quis. Deu tempo de você planejar? Você planejou alguma coisa nisso? Ou no dia seguinte você já deu um estalo e falou, cara, vou criar alguma coisa para treinar liderança? Como é que foi esse processo de criação e de planejamento? E como isso foi importante para o seu negócio? Cara, interessante isso. Você me lembrou. Eu não achava que eu ia ser demitido, de qualquer forma, porque eu acho que 2 meses antes da minha demissão veio o presidente global, o inglês, veio para o Brasil. E eu fui selecionado por um grupo que era de jovens talentos globais da empresa. Ou seja, se fosse ter carreira ali, seria para ser expatriado, para outros lugares, não ser desligado, né? 2 meses depois eu vou ser desligado, ou seja, eu estava num grupo, sem exagerar, uma empresa de milhares de pessoas, eu estava num grupo de 15 pessoas no mundo que estavam nesse time global. Eu tinha conhecido o presidente, ele elogiou o que a gente estava fazendo lá e tal. Então não deu muito tempo para me preparar. Mas o que eu fiz? Quando eu voltei das Filipinas, eu tinha ido visitar um amigo na Alemanha. E como eu tinha estudado alemão há muito tempo, tinha feito intercâmbio na Alemanha, eu sempre gostei de muito lá. Tem minha mãe alemã lá até hoje e tal, que eu também visito de tempos em tempos. Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer MBA na Alemanha, porque esse meu amigo estava fazendo lá. E aí, imediatamente depois do meu desligamento, eu não consigo ficar parado, né? Acho que quem me conhece um pouquinho já vê isso aí, assim, de muito acelerado. Então eu comecei a estudar, prestar uma prova que chama GMAT, que aliás fica a dica também para quem quer desenvolver raciocínio lógico, pensamento crítico. GMAT é uma super ferramenta para isso. Não precisa nem prestar prova, pega os livros e vai estudando. Isso daí ajuda demais, é uma das ferramentas para isso. E TOEFL, né, que é a outra ferramenta que é para poder fazer um programa fora.
Bom, prestei, tirei a nota, precisava, prestei essa escola na Alemanha, a melhor escola de negócio da Alemanha, chama Mannheim. Bom, passou o tempo, chegou um amigo meu de Campinas e colega meu de faculdade também, me liga num domingo, eu lembro que eu estava na casa da minha avó, assim, fazendo uma live, eu, eles, minha avó, né, tô brincando, mas assim, eu lembro que estava sozinho lá, na casa da minha avó, e falei, eles falaram, João, o que você está fazendo aí? Cara, não, tô assim, o que você está fazendo? Eu falei, pô, acabei de sair da empresa, tal, que eu tava, não sei o quê. Pô, legal, cara, então a gente tá com um projeto assim, de ajudar o Roberto Justus, que ele tá querendo fazer as palestras ali por aí, e a gente tá pensando em fazer em Campinas. Você tá em Campinas, o que você acha aí de fazer o negócio por aí? Eu falei, calma aí, eu fazer esse projeto e tal? Então, porque é sobre liderança empreendedora. Eu comecei a falar, bom, liderança empreendedora, poxa, eu acho que já tem a ver com educação, tem a ver com transformar o Brasil, tem a ver com isso daí. Eu falei, bom, legal, vamos fazer o seguinte, enquanto eu tô esperando a resposta lá, Aí começa a criar nome, a fazer planos. Tem um negócio de pivotar modelo de negócios, né? Que é mudar o modelo de negócio que você tá. Lembra que no começo, cara, a gente queria fazer algo tipo um lead, assim. A gente falava, não, porque tem o João Dória, tá fazendo sucesso, não sei o quê. Isso há muitos anos atrás, né? Nem dava para imaginar que o cara seria governador do estado de São Paulo hoje. Mas começou a olhar alguns modelos que a gente ia tocar. E eu comecei a gostar disso daí. Começa a fazer a produção, começa a montar os primeiros eventos e tal. E eu lembro que eu recebi a resposta da Alemanha falando, você passou. E eu podia, então, seguir com aquela vontade de estudar fora. Eu falei, puxa vida, cara, e agora? Eu não estava com vontade mais de tinha sido picado por esse bicho do empreendedorismo aí. E aí eu falei assim, não, eu só vou, não dá para eu ir e tal, então eu só vou se vocês me derem uma bolsa. Muito caro, tô desempregado e tal. O alemão é muito certinho, né? 2 dias depois me ligam. Então, você ganhou uma bolsa. Só se for um carro e um Audi, né? Só se ele der um Audi com motorista e tal. E, cara, eu não fui, cara. Eu acho que às vezes a gente toma decisões na vida que realmente são divisores de água. Eu lembro dessa, teve uma outra escolha que eu tive quando o meu sonho era trabalhar na GE. Eu prestei o trainee da GE. Primeiro eu me inscrever lá. E eu lembro quando eu passei lá, e eu não queria mais, eu queria ficar na Whirlpool. Quando eu falei pra diretora de RH que eu não ia ficar, ela falou, você tá maluco, não sei o quê. Mas tem decisões que você toma, eu acho que eu não arrependo das decisões que eu tomei. E tento não me arrepender das decisões que eu não tomei. Eu acho que você tem que tomar a decisão e falar, essa que eu tive, vamos pra frente. Você acha que essa decisão estava alinhada à questão do empreendedorismo ou porque você estava em contato com o teu propósito? Que aí o propósito, eu não sei se ele é diretamente ligado ao fato de empreender, mas naquele momento empreender foi a forma que você encontrou de viver o teu propósito? Ou não é isso? Olha, uma boa pergunta, Lu, que eu acho que é o seguinte, talvez naquele momento tinha os dois, eu acho. Então, eu estava realizando o sonho de empreender, criar uma marca do zero, ter liberdade para visitar os clientes. Eu acho que quem quer empreender tem essa questão de falar, é meu, agora eu vou fazer o meu, do meu jeito e tal, e nesse caminho. Não é do meu jeito que eu tinha 2 sócios, tá? Então, é importante guardar isso aí sempre. Quando você tem uma sociedade, também não é tudo que você quer fazer. Você realmente tem que se adequar, conversar e alinhar. Mas eu acho que sim, o propósito talvez tenha sido a coisa mais forte ali. Ou seja, eu de novo sair do Brasil, vai para fora, para postergar uma vontade de transformar o Brasil, eu acho que é uma coisa inconsistente até. E a minha desculpa na época, eu preciso me preparar o máximo possível para fazer isso. Então, eu não sei. Eu acho que bateu principalmente talvez a questão do propósito. Viu? Foi uma boa reflexão agora. Que eu estava bem assim, mais realizado. Entendendo que fazendo um programa que seja de liderança, eu poderia apoiar as pessoas a realizarem seus sonhos. Tanto que até hoje, no meu livro eu escrevo muito isso, né? Voe para seus sonhos. Eu acho que a liderança, diferente do que pensam que liderança é o cargo, gestão e tal, a liderança é o poder que você tem, uma capacidade de mobilizar pessoas numa direção para alcançar um resultado. Que elas não alcançariam sozinhas, por exemplo. Né? Perfeito. Sozinho você tem um limite, que o Stephen Covey chama até de zona de influência, né? Você consegue atingir aquilo ali. Liderança possibilita isso. Então eu acho que, na época eu acho que não tinha nem isso tão claro assim. Eu acho que não escrevia sobre o assunto, mas eu já entendia que isso era uma possibilidade de transformar vidas mesmo, muito maior do que talvez trabalhar em outros tipos de empresas, né? A educação transforma e acho que a aprendizagem que daí já estava envolvida nesse projeto me
me levou a tomar essa decisão. Se você pudesse me dizer se as principais decisões que você tomou, mesmo de negócios, o quanto foi intuitivo e o quanto foi racional? Porque a gente fica sempre brigando e parece que essa dualidade sempre está na nossa cabeça de que, por exemplo, quando eu quero virar minha chave, quando eu virei minha chave, eu acho que todo mundo que tem essa dificuldade será que vai dar certo? Como é que eu me planejo financeiramente? Pô, mas eu tenho filho, não, mas foi difícil chegar até aqui, abrir mão de tudo isso para conquistar. E tem um lado intuitivo que fala, cara, eu acredito em mim e vai dar certo. Então, nas suas decisões pessoais e profissionais, como é que você balanceou isso e aonde você acha que pendeu mais? Foi pro lado intuitivo ou pro lado racional? Brilhante pergunta, viu? Porque eu já fiz uma reflexão sobre isso em algum momento da vida, assim, se a decisão era mais intuitiva ou era mais racional. As grandes decisões da minha vida, claramente para mim, foram condicionadas por uma questão de intuição mesmo. Eu fui estudar intuição. Para quem quiser aprender mais sobre o tema, tem um livro do Malcolm Gladwell chamado Blink, em que ele explica muito disso. Ou seja, não é um negócio do além, ele tem toda uma questão cognitiva que você não consegue explicar, se conecta com fatos da vida, o que você viu, que você não tem nem consciência, que você sabe aquilo, que você não passou pela sua consciência, que te levam a tomar uma determinada decisão. Então, eu posso dizer algumas decisões que, por exemplo, acho que a mais difícil delas, né, tenha sido, antes mesmo de empreender, foi essa de se eu ia largar o mundo corporativo e iria para as Filipinas, que eu sabia que num programa de treinista está numa trilha para virar gestor e acelerada, né? Você investe nisso. Lembra que eu falei, eu prestei 12 trainees, então não é um negócio que foi presente assim, né? Não é porque eu estava na Whirlpool que eu estava disputando com milhares de pessoas para tentar entrar. Então é um investimento de tempo, foco, etc. que tinha feito. Então, para eu largar o mundo corporativo, nesse momento, para ir para uma empresa menor, mesmo não sendo ainda o proprietário, foi uma decisão muito importante. E eu acho que foi intuitiva pelo seguinte: eu disse não para o meu chefe das Filipinas em um determinado momento. Em um determinado momento eu racionalizei e falei, você está louco, como assim você vai largar tudo e vai para um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, menor que o Brasil, e vai trabalhar numa empresa menor e tal? Eu tive esses 10 minutos que duraram dias, né? E eu lembro que eu estava no carnaval aqui no Brasil, comecei a olhar outras oportunidades também de trabalho para ficar no Brasil. E é engraçado que eu lembro que eu estava nesse carnaval, assim, eu era solteiro na época, com os amigos, assim. Cara, eu tava triste lá, cara. Eu sempre adorei carnaval, viu, cara? Eu sempre adorei festa e tal. Eu tava triste. Não era pra eu estar lá. Sabe esse negócio assim, dividiu a minha história assim. E esse João era triste, cara. Era um cara que não tava realizado. Eu não tava presente lá. Quando eu voltei desse carnaval, eu liguei pro meu chefe. Cara, eu queria muito trabalhar com você. Você me perdoa, cara? Você me dá uma outra oportunidade? Eu falei assim, João, eu te dou, mas você vai entrar no avião daqui a 5 dias. Não fala pra ninguém. Eu lembro que eu fui lá falar pra minha mãe, eu falei, mãe, eu vou pras Filipinas mesmo. Mas você não tinha decidido não ir? Eu falei, não, agora eu vou, já dei ok, já não tenho o que fazer pra voltar atrás. Ela falou assim, você vai ser a minha bênção. Eu falei, nossa, cara, meu Deus do céu. Tá quase adorando, você dá uma tremida ali na hora. Mas o que eu quero dizer, por que é intuitivo? Cara, eu tentei racionalizar. As grandes decisões, assim, eu tentei racionalizar. Eu lembro até do meu casamento, cara, sabe, da minha esposa. Eu lembro de coisas assim, decisões na minha vida que eu tentei racionalizar. Não tem isso, o negócio te puxa. O propósito não é racional, né, João? Não é matemático, é um negócio de sentimento mesmo. E né? que em algum momento te pegou na vida, ou pela sua formação, ou não sei se é uma questão da sua estrutura, de como você pensa e tal. Mas aprendendo cultura, né, trabalhando com isso hoje, eu sei, cara, alguns condicionantes te levaram a ter um determinado propósito. Que louco, muito legal essa história. Cara, em algum momento você achou que ia dar errado aí na hora? Depois que você começou, primeiro, como é que foi o seu dia 1 lá? Então, pô, sentei, legal, entro no site, registro, vou no CNPJ e tal, e começo a estruturar. Porque pelo que eu entendi, a sua empresa nasceu por uma demanda de um evento na cidade que virou uma empresa de educação. Como é que foi o seu dia 1? E se teve algum dia que você falou, cara, vai dar merda, fudeu. Então, começa a se reunir, né? Então, sócio começa a elaborar o que é o nome, marca, vai. Eu lembro que eu fui num cliente uma vez, era diretor da Anhanguera Educacional na época, né, hoje do grupo Croton, e ele falou assim, cara, eu entrei lá para ver esse nome, cara, mas Enora quer dizer luz em grego. Quando a gente definiu o nome, a gente entrou numa lista de nomes de bebês. A gente foi para a Grécia, porque é berço do conhecimento moderno, e aí luz porque é conhecimento, e aí virou Enora. O nome. Eu lembro desse dia assim, nascendo, né, o nome e tal. Mas a gente não tinha registrado o site ainda. Aí o cliente fala, pô, você não tem site, cara? Aí você vai lá e faz o site. Pô, não tem cartão de visita. Aí começa. Esse cliente me falou assim, pô, eu fui lá ver, não tem nada a ver, é um negócio náutico, né? Eu falei,
Nossa, cara, tem muito chão. Esqueci de pesquisar o resto. Vamos ver em português o que é, né? E começa a produzir isso e carreira em vendas, então começa a montar a apresentação, vai vender, organiza o projeto e vai atrás. Eu achei mesmo que esse começo não ia dar certo, porque eu comecei a visitar um monte de gente e eu descobri que os RHs não gostavam do produto que a gente estava levando, porque era... O Roberto Justo, na época, o programa Aprendiz, ele demitia as pessoas em público nacional. O que o RH... Ponto a demissão, né? O que o RH entende muitas vezes como assédio moral. Então, estava muito difícil de vender para quem ia levar as pessoas com uma iniciativa de educação, no caso, palestras, dele. Então, eu vi que, putz, cara, meu produto estava micado. Mas eu tinha aprendido uma coisa em vendas, né? Que é, primeiro, tem que entender a necessidade do cliente... E aí você adequa a demanda. E você tem que, como profissional de vendas, inclusive, tem que ter força para levar isso para dentro. Porque muitas vezes te forçam a empurrar um negócio que ninguém precisa, né? Eu tinha feito essa virada nas Filipinas já. Eu estava com um produto que custava $2 milhões. O cliente falava, cara, não preciso disso. Eu falava assim, cara, qual que é a sua maior dor hoje? O que é o seu desafio? Ele trazia para mim energia. Eu comecei a montar um portfólio disso. E no caso foi a mesma coisa. Peguei esse produto, não vendia. Então comecei achando que não ia dar certo. Pivota para quê? Não vendia. Até que passaram-se, sei lá, 6 meses, nada, nenhuma venda, nem sombra disso. E um cliente me falou, cara, eu não preciso disso, mas eu preciso de um evento. E gostei de você. Você faz esse evento? Lógico. Não, ele faz de tudo. Aí você fala, faz de tudo, né? E assim, a empresa, inclusive, era a Michael Page, na época, aqui em São Paulo. E foi muito legal, assim, o Sabino, se estiver ouvindo a gente aí também, o Sérgio Sabino deu essa oportunidade. E eu falei com os meus sócios na época, falei, cara, esse projeto não vai, mas eu compro a marca de vocês e a gente toca o negócio. Esse negócio eu não vou tentar mais, porque assim, levar uma pessoa só para fazer um negócio, né, o produto em si, eu sozinho carregando piano aí, não vira nada, não tá dando para mim, não tá dando para vocês também. Então eu compro a marca e toco. E aí, eu acho que é o dia 1 mesmo, a decisão que você falou, ó, tem um projeto, levei a empresa para Campinas, ela era em São Paulo na época, porque essa primeira oportunidade era para inaugurar, lançar o primeiro ano da Michael Page em Campinas. E também era uma iniciativa de educação, a gente ia fazer palestras lá e tal. E aí foi quando eu encontrei o meu sócio, que está comigo há quase 13 anos já aí, porque ele tinha uma produtora de eventos, a gente fez esse primeiro juntos, deu muito certo, e aí começou a fazer, aí eu comecei a olhar, esse negócio de identificar as necessidades dos clientes. Então, como era a Michael Page, tive muito contato com RHs, eu tinha que trazer o público também, né? Então o mailing era meu, tinha que fazer isso aí. Então comecei a construir e conversar com os RHs. E aí, o que você tem de demanda então? O que a sua empresa está precisando e tal? E comecei a construir daí cursos em finanças, cursos em projetos, cursos em fazer Lean. Na época não falava de ágil, né? E principalmente liderança e gestão em geral. Chamava de equipe multifuncional, ou de projeto multifuncional. Projeto multifuncional. Né? O squad hoje. E aí comecei a montar um portfólio. Aí a minha estratégia que foi? Eu vou montar o portfólio mais amplo do Brasil. Então chegou um momento que a gente tinha 500 cursos. E esse era o posicionamento da marca. Vem com a gente que a gente tem de tudo. One Stop Shop, né, que chama. Então comecei a montar a estratégia. Começou a dar certo, a gente começou a fazer cursos abertos também, demanda crescente. Começaram a levar para as empresas. Aí a gente falou assim, transformar o Brasil a partir de melhores tecnologias que a gente podia levar e métodos para essas organizações. Então era uma empresa de formação para transformar o Brasil. Sempre esse negócio, transformar o Brasil. Só que aí começou a crescer. A gente começou a ir para multinacionais. Quando eu vi, acho que foi em 2015 que eu parei para pensar isso daí. A gente tinha ganho, eu estava com 2 top of mind de treinamento no Brasil, então muitos anos depois já era 2007, atuando em 12 das 20 maiores empresas do Brasil. Eu falei assim, caramba, meu, e fazendo muitos projetos fora. Eu falei, puxa, não dá. Aí foi quando a gente mudou a missão, até tirou a história de Brasil, porque a gente começou a fazer muita coisa fora do Brasil. Tá estranho isso daí, né? O propósito é só o Brasil, tem que começar a ampliar. E mais recentemente, a gente mudou de novo isso daí. Nosso propósito, a partir do ano passado, ele mudou. Não é mais criar essas experiências customizadas agora e inovadoras para as empresas, né? Porque chegou uma hora que deu um vazio também. O vazio foi, então, você queria chegar nas maiores empresas do Brasil, bacana e tal, deu certo. E agora? E deu um vazio muito grande. Você sabe o que eu descobri? Aliás, para você que já virou a chave, né? Que não necessariamente a grande empresa vai te valorizar tanto quanto uma média e uma pequena empresa. Aí eu tô falando para empreendedores mesmo, né? Então aquele sonho que eu tinha de atuar com as grandes, ele
foi uma decepção muito próxima daquela decepção que eu tive na época que eu resolvi deixar as multinacionais. Muito próximo mesmo, um vazio, assim, sabe? E eu falei assim, puxa vida, cara, eu gosto mesmo, eu via que eu estava gostando mais de trabalhar com as empresas médias, que eu falava direto com o presidente e tal. Que o impacto era mais profundo, que a galera tinha sede pelo aquele conhecimento, não era só mais um treinamento na grade de treinamentos para o RH bater a meta dele de horas treinadas. Exatamente, né? Aí que eu procurei a Singularity, procurei a IDEO, fazendo um programa de Design for Change, que chama, que era um curso no início também de Change Management, né? Notre Dame também, você falou, o curso também era Change Management, e fui fazer o Change Management dentro da empresa. E aí foi uma mudança muito bruta, porque a gente tinha 25 colaboradores na Enora fixos, mais 30 consultores trabalhando full time, porque a gente dava aula em Oman, a gente dava aula em Moçambique, a gente estava dando aula na América Latina inteira, então falando assim, cara, tinha que ter gente assim, simultaneamente em várias cidades, porque não eram empresas grandes, a empresa tem 100 mil colaboradores. Então você não precisa mais, a gente nem vendia mais curso aberto. A gente voltou ano passado com essa missão nova. Então o que virou nosso propósito? Iluminar o caminho de líderes transformadores e inovadores que multiplicam conhecimento e conduzem suas equipes para o futuro. Que legal, cara, que baita propósito. Saiu dessa imersão na Singularity, na IDEO, então é muito maior. É o que o Salim Ismail chama de propósito transformador massivo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi esse processo, principalmente com, não sei, você ainda está nesse propósito agora, né? Não sei quando que foi exatamente essa mudança, essa mudança de chave também nesse seu propósito, mas como é que você faz para trazer esse mesmo propósito para toda a sua equipe? Ainda mais tendo em várias partes do mundo, né? Um pouco que você falou aí. Sabe uma coisa bem relevante, viu? Que é o seguinte, quando a gente seleciona as pessoas, eu fui aprendendo com o tempo que já que você vai demitir as pessoas pelo comportamento /valores, eu já tento selecionar por isso. Então, é muito comum eu não pegar o melhor candidato que fala, por exemplo, o melhor inglês. Porque na Enora precisa falar inglês, não tem jeito. Porque como a gente traz muita coisa de fora, traduzir coisas e falar com estrangeiros é todo dia mesmo, assim. Então, por exemplo, para pegar um skill, né? Ou então a pessoa que é o melhor designer, né? Assim vai. Para pegar pessoas que já estão mais alinhadas ao propósito. Então, quando eu comecei a selecionar pessoas para fazer uma nova Enora, eu já comecei a olhar isso. E vou dizer uma coisa, que é uma virada de chave mesmo, assim. Muitas das pessoas que estavam na minha equipe não conseguiram virar a chave. Por quê? Lembra do propósito de customizado e tal? Então, a gente tinha grandes contas, tinha aqui account managers dessas grandes contas, tomavam o sangue, assim, as pessoas cansadas, trabalhando muito, assim. Eu lembro até o desenho que eu fiz no programa de Design for Change, era assim, pessoal pé da vida hoje e o futuro eles felizes. Eu queria a equipe feliz, porque trabalhando muito para atender esses clientes. Então, eles eram muito assim, cara, fazer o melhor possível. E eles não viraram a chave porque não entendiam que agora o negócio era a gente ganhar escala. Agora o negócio era a gente levar para mais gente. E tinha que soltar um pouco para defender mais os produtos e menos só a solução para um cliente. Porque eu sentia que a gente era o rei do voo de galinha, que é assim, faz uma solução game, juro por Deus, game com profissionais do MIT para uma empresa. E esse game era levado para o mundo, mas a gente não podia levar para mais ninguém. Não pode, está em contrato, não pode. Cara, o tempo que tomava meu e da equipe fazer para uma empresa, vamos começar a fazer para mais gente levar e transformar, porque é legal o negócio, ele realmente tem uma inovação importante ali para aprendizagem. Então, era esse o jogo. Mas eu acho que a maioria não virou a chave. Ou seja, respondendo a sua pergunta, eu já tento selecionar ligado ao propósito. Falo muito disso todo dia, a gente comemora isso. Ou seja, quando os clientes passam feedback, falam da transformação, postam, comentam muito em LinkedIn, Instagram. Quem acompanha a Enora nas redes aí também, no Instagram é @enora.leaders. E no LinkedIn é Enora Leaders, vocês vão ver as pessoas falando disso. Então, a gente celebra isso daí. Então, isso é uma forma de garantir que a equipe está vivendo o propósito. A gente comemora isso, tenta trazer isso até para o ambiente, nosso trabalho também, né? de viver esse propósito de transformação. Marcelo, você comentou uma coisa muito interessante, cara, que é o que se fala do empreendedorismo, né? Antes se falava que você voa e vai construindo avião, na verdade hoje você pula de paraquedas e vai construindo paraquedas. Foi muito louco porque você comentou exatamente isso. Vocês abrem uma empresa que era para ser de educação, mas começa com eventos, porque você percebeu que ali poderia ser uma porta de entrada para o teu negócio.
e você tem a capacidade de desaprender e reaprender, e aí você fala, tá bom, deixa eu buscar então algo que faça sentido. E aí você começa a entrevistar as pessoas de RH e tudo mais, e aí você começa a encaixar o que você queria ali dentro. E eu acho que isso tem um recado e uma lição muito importante para quem quer empreender, que às vezes as pessoas ficam muito tempo planejando e não executam, e às vezes isso desanima, e quando ela vai executar está tudo errado e ela precisa refazer o plano. Então, para mim, tem um recado muito forte, muito interessante no que você falou, e que a gente fala muito em aulas e tudo mais, que é, cara, pensa, formata alguma coisinha, mas testa, vai testar, porque vai ter que reformular. E uma outra coisa interessante é esse go for it de, cara, eu vou fazer dar certo, né? Eu digo muito que não existe dar errado, existe desistir. Se você não desistir, vai dar certo uma hora se você tiver resiliência. Então, acho que o grande aprendizado é, cara, você tentou vender do seu jeito, não deu, você teve que fazer uma outra coisa. Essa outra coisa que você fez foi evento, que é completamente fora do business, você achou um parceiro, fez dar certo, e aí depois você começou a descobrir o que poderia entrar, e isso transformou a sua empresa no que você queria. Então, no fim, você chegou onde você queria, o caminho que a gente não tem controle nenhum te fez, e esse teu go for it empreendedor. Essa é a principal habilidade que o empreendedor tem, o principal skill, é essa capacidade de desaprender e reaprender e se reinventar e se modelar e fazer as coisas darem certo, não da sua forma, mas da forma como funciona. Uma boa pergunta, até porque você vai me ajudar a vender o livro aí, que chama Liderança Adaptágil, né? O que é o adaptágil? Eu estava lendo um artigo da Harvard Business Review, em 2015, e falava assim, o líder do futuro, ele tem que ter a capacidade de adaptação, que é assim, moldar ao ambiente, de agilidade, que é aprender com os erros, e ele tem que ser ambidestro, ambidestria. E ambidestria em aprendizagem quer dizer que você tem que valorizar o passado, a sua experiência e vivência. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente valoriza isso, né? Eu penso, não, tem que ter experiência. Falo, não é tão importante. É fundamental, né? Vivência. Eu acho que realmente passar pelos obstáculos, né? Que tem a ver com a resiliência que você falou. E o futuro. Isso é ambidestria. O passado e o futuro. Você tem que enxergar o que está vindo. Eu chamei de adaptágil para não chamar de adaptagilidade e ambidestria, né? Ia ficar meio longo. Aí adaptágil já é difícil, até pelo título de livro. Então, sim, eu acho que essa capacidade, não só para o empreendedor, mas para o líder de empreendedor, inclusive nas empresas, né? Conseguir enxergar o que está acontecendo. E, acima de tudo, para quem conhece o Ágil, né? Em algum momento eu me formei, inclusive me certifiquei como Scrum Master, né? Na carreira, antes de lançar o livro, em 2015 também. Eu aprendi que o Ágil, você entrega em cada sprint valor ponta a ponta. Você não vai entregar uma camada do bolo, você vai entregar uma fatia do bolo. Que tem recheio, tem cobertura, tem as camadas todas lá, para provar e ver. Então, um evento poderia ser uma fatia do bolo, mais ágil. Faz o evento e depois vai fazendo outras coisas. E foi isso que eu acho que eu fiz e estou fazendo até hoje, tá? Agora, quando a gente está internacionalizando, é engraçado, até a gente teve que tomar uma decisão recente se ia colocar um dublador para os meus vídeos para espanhol. Agora a gente está fazendo muita coisa na América Latina. Pelo que a gente tem feito, os clientes têm dado oportunidade para a gente crescer para outros países também. E a gente foi dublagem assim, você ia ficar tipo uma novela mexicana, né? Olá, Marcelo, tudo bem? Fiquei pensando nisso daí, se colocar uma legenda eu fazia isso. Mas estou dizendo que se você realmente entende que o cenário está mudando, como está mudando agora, internacionalização, uma outra fase, vai tomar na cabeça também para aprender. Mas para chegar nisso, você tem que ter começado lá com um evento único. Então não é, vou lançar em espanhol em 10 idiomas e vai. Que é a visão. Parabéns. Muitos empreendedores têm uma visão linda do negócio. Mas fatie isso em pedaços de bolo. E pensa qual que seria a primeira fatia. E outra coisa, não fica pensando que o primeiro pedaço de bolo ele precisa levar um ano para você entregar. Começa a ter vitórias de curto prazo. Então para quem está pensando em virar a chave, minha sugestão, e não quer largar ainda o meio corporativo, onde está a sua pequena vitória que você poderia já enxergar que você entregou valor para uma pessoa. Vou dar um exemplo. Quem quer trabalhar com educação, vai ser mentor de alguém. Não precisa nem cobrar, vai fazer de graça. E daí você já tem até esse histórico, da segunda pessoa você cobra. Olha o segundo quick win aí, já cobra. E assim vai acelerando, até quando você vê, você está com uma sala cheia, está dando palestra, está fazendo coisas maiores, assim, escrevendo livro. Eu nem achava que eu ia dar aula quando eu montei a Enorme. Falando sério, eu achava que eu ia trazer os melhores profissionais para dar aula. Um belo dia um cliente chegou e falou para fazer isso. Ou seja, vai levando, Marcelo. Acho que você trouxe um ponto muito importante. Eu acho que essa aprendizagem ágil, desse processo de aprendizagem, mas tem que ter a mente aberta. Um erro de empreendedorismo é persistência pela persistência. Se você não aprender com os erros, além de
falta de realmente empatia, né, e você conseguir entender, falta de agilidade, você não aprender com os erros e adaptabilidade, a chance de você não dar certo é muito grande e você foi o seu maior inimigo, porque você ficou persistindo no lugar errado. Aprenda, leia, radar ligar o que as pessoas estão te dando feedback, que aquilo não é o que elas precisam. E pivote, mude. Cara, qual foi a maior cagada que você cometeu aí profissionalmente na tua vida empreendedora? Qual que você mudaria nessa jornada? E o que fica de grande aprendizado para que quem for virar chave tentar não cometer? Eu acho que a maior cagada mesmo que eu fiz é enxergar que o mercado sempre vai crescer e que você vai crescer todo ano, vai estar tudo bem e não vem crise. Quando eu tomei um tombo em 2014, não só eu, né? As empresas também tomaram. O ano que eu tinha crescido menos, eu tinha passado por uma crise logo no começo, 2008, foi a questão do subprime, quem lembra aí do Lehman Brothers, quebrou e tal. Tem até filme disso, eu tava assistindo recentemente e falei, putz, esses caras sacanearam o mundo inteiro, né, cara? Mas eu tava pequeno ainda, então mesmo assim cresceu. Agora, em 2014, quando veio, estamos saindo agora, né? Estou até comemorando isso, estava postando ontem também sobre isso. Realmente o tombo foi grande. Então eu estava naquele modelo que eu falei para vocês, 25 pessoas, mais 30, atuando em vários países e tal, e realmente eu achava que tinha que manter porque ia crescer, ia voltar. Eu lembro que eu estava faturando na época R$500 mil ao mês, ou seja, estava ali celebrando um faturamento indo para 6 milhões e crescendo. Então tinha crescido no mínimo 47%, tinha sido meu pior ano, tinha sido o ano anterior 47% de crescimento. E achava que era isso, no mínimo 30%, vai. E a startup, né, você está crescendo ali, vai que vai, não é linear. E aí eu falei, bom, teve o primeiro mês, eu lembro de abril, eu tinha até um cara pós-PhD fazendo programação dentro da Enora, porque a gente tem plataformas de aprendizagem também. É um italiano, muito bom, fera, mas custa. E de repente, eu faturei em abril de 2014 R$8 mil. Estava faturando 500. Falei, bom, tudo bem, foi um mês ruim, né? Mês seguinte, R$30 mil, o outro 40 mil, e eu tinha muito caixa guardado, tinha investimentos, assim, porque uma regra que em algum momento também da carreira eu ouvi, eu me formei em finanças, né? Eu falei, cara, você tem que ter pelo menos 6 meses ali guardado para cobrir os custos, não de receita, mas cobrir os custos. Eu tinha isso, só que aí vai, bum, mais uma pancada, eu acho que eu demorei muito para reagir. Quando eu vi, não só tinha acabado o caixa, como eu estava endividado. E aí eu tive que tomar as decisões do jeito mais difícil. Eu falo que a mudança, a gente realmente muda, a gente não quer mudar. A gente fala que quer mudar, mas a gente não muda. A gente muda quando a gente vai lá e beija o fundo do poço. E se tudo estiver certo, se você estiver com a mentalidade preparada, vem uma corda de bungee jump te puxa para cima de novo, sabe? Porque eu fui lá e comecei a me enfiar em dívida e tal, porque eu não queria demitir as pessoas, eu não queria mudar a sede, então tinha 2 salas, tinha centenas de metros quadrados lá para a equipe e tal, e tinha tudo, eu achava legal assim ter uma estrutura, uma equipe apaixonada e vai. Foi muito difícil para mim, que sou uma pessoa voltada a pessoas, ter que começar a desligar pessoas, desapegar. Era o time que eu tinha treinado. As pessoas estavam 5 anos comigo de, 7 anos. Não dá. E eu tomei muito tempo para tomar essa decisão. Isso me custou 3 anos para reconstruir e voltar a ser lucrativo, voltar a fazer o negócio crescer. Foi uma época de assim, superação pessoal muito grande. Essa resiliência que você falou, Marcelo, muito grande. O que foi cagada? Decisões difíceis, duras, você tem que estar tão preparado para tomar quanto aquelas de comemorar com a equipe. Bateu R$8 mil no mês, o alerta é vermelho se você está faturando 500 mil. Se o mês seguinte não retornar, ou seja, que foi realmente uma anomalia, já toma as decisões agora. Por quê? Eu tive que tomar essa decisão ao longo dos anos, mas pelo menos eu pude me preparar. Hoje, com automação massiva, ou seja, aquela história que falam de transformação digital, foi o que eu passei de verdade. Estava falando muito disso e tal, mas é mais treinamento em plataforma, é à distância. Ontem eu fiz treinamento à distância, hoje eu vou dar um treinamento à distância em outra empresa, também os 2 de liderança. Então, hoje é mais digital, todos os cursos estão gravados, a gente vende isso para o público. E internamente, não é só mudar digitalmente para o produto, é internamente. Então, CRM, eu aprendi a mexer num negócio que chama Zapier, não sei quem conhece do público, fica a recomendação para ver, Zapier, Zapier. Tem o Pluga, que é a versão brasileira dele também. Você consegue integrar diversos aplicativos que você usa. Então, no caso, o que eu fiz? Mapeamento de processos, mas eu fiz. Isso é um ponto importante, gente. Eu acredito no trabalho dos especialistas.
eu contratei doutor na UFSCar para mapear os processos da Enora. Nessa época que eu estava gastando dinheiro assim, né? Eu estava no mindset, sei lá. Deslumbrado, cara. Gastando dinheiro assim. Nossa, eu olho e falo, cara, minha folha, sei lá, cara. Só que não adianta as pessoas fazerem isso. Eu acho que você é empreendedor, quando você é pequeno, se dê ao luxo de pegar e mergulhar nisso. Se você vai contratar um consultor, que eu inclusive recomendo, esteja de mão dada ali para aprender o que é aquilo e para você ter o seu DNA ali. Senão vai vir um negócio em AutoCAD, foi essa versão de verdade, isso era 2013, 12, alguma coisa assim. AutoCAD e tal, lindo, para a parede. As pessoas não vão falar. Então eu peguei, mapeei o processo junto com o time, contratei uma consultoria também, mas eu estava lá dentro fazendo, Trello em cima. Aí o Trello está integrado com o Gmail e Google Calendar, então quando move os projetos já dispara. Isso está integrado antes ainda com o Pipedrive. Estou recomendando já, porque já tive outras ferramentas CRM, até a maior do mundo aí, não vou falar, senão depois os caras me matam aí. Mas fiquei 3 anos com eles, preferi ir para o Pipedrive, tá? Então, integrei Pipedrive com aí, o Trello, então já cai direto, e o RD Station antes para a captura de leads. Então, gente, às vezes você não enxerga a Enora assim, porque você não vê mais tanta gente, mas é o seguinte, o negócio é automático. Eu lembro outro dia, o financeiro está fora agora, né? Então, terceirizei o financeiro. Eu nunca achei que eu fosse terceirizar o financeiro. Aliás, para dar dica também, uma empresa chamada Go Further, me ajudou muito até hoje. Eu terceirizei, porque eu via que eu tinha um diretor financeiro, que era um cara de 60 anos, super experiente e tal, ajudava muito. E tinha um coordenador financeiro e tinha um estagiário financeiro, ou seja, tinha 3 pessoas. Eu não podia mais manter isso aí, então terceirizei por um custo muito mais baixo. Tem um time lá também, tem diretor, tem isso que faz lá. Eu lembro um dia uma pessoa que tinha acabado de entrar na empresa, nessa empresa que apoia a gente, recebeu um e-mail meu assim, olha, nós vendemos um projeto X e agora é hora de faturar, tal, o número é esse, os dados estão aqui. Aí a pessoa escreveu para uma pessoa da minha equipe e falou assim, o João me mandou um e-mail aqui e tal, falando que vocês venderam e tal. O cara da minha equipe de vendas começou a dar risada, falou, o que foi? Não foi o João que te mandou, isso é automático, entendeu? Ou seja, eu programei nesse Zapier e tal, para a mensagem para mandar, porque teve que partir de mim isso daí, de verdade, não veio da equipe, assim, automatiza geral. E as pessoas até hoje é o sistema que a gente usa. Então, do mesmo jeito que vê a cagada, eu acho que vê o benefício da cagada, que é, você leva uma aprendizagem que dificilmente é replicável a alguém que não passou por um obstáculo desse tamanho de ver o nome indo para as cucuias porque está com uma dívida às vezes quase beirando o impagável ali e voltar. Hoje a gente não tem dívida mais, pelo contrário, a empresa está super lucrativa de novo. Eu falei, está. E se eu fizer besteira de novo e não enxergar outras mudanças que acontecerem, eu sei que é rápido e vem a tormenta também. Eu não quero voltar para o poço. Eu quero ficar ali preso no poço assim. Então eu sei que tem que estar muito ligado. Acho que é uma dica para quem é empreendedor. Cara, veja os sinais. O problema é falar para ver os sinais se a pessoa não tem a capacidade de ver os sinais. Então, monitore, tenha muitas métricas. Se der um ruído tão grande como esse, esteja ciente que o sinal vermelho está explodindo, está soltando fogo de artifício ali para você olhar e agir. Se tem cheiro e parece, é porque deve ser, deve né, cara? Ser. É muito louco isso que você falou, cara, e hoje está muito conceito, que não é um conceito moderno, que é de Lean Startup, mas vem desde lá do sistema Toyota, Lean Manufacturing e tal. E é muito interessante, eu trabalhei 9 anos na Ambev, e a Ambev tem os seus prós e seus contras, mas isso é muito interessante. A empresa sempre trabalhou com o mindset de que estamos em crise. Há um exagero um pouco nisso, talvez pensando do lado humano, para quem olha de fora, para quem olha de dentro não tem muito isso, mas as pessoas aprendem a ter o mindset de que não importa se está dando dinheiro ou não, a gente tem que sempre, o máximo que a gente puder, usar o mínimo de recurso possível. Né? OBZ. Exatamente, o famoso OBZ, que é impressionante que isso eu absorvi para a minha vida pessoal. Então eu sempre fui aquele cara que sai apaga a luz, fico puto da vida quando meu filho sai e não apaga a luz, tento ensinar para ele, porque para mim isso não é só grana, é um desrespeito com as fontes que a gente tem de recurso. E talvez eu tenha despertado isso trabalhando numa cultura que trabalha nesse formato o tempo todo. Então, a Ambev, quando eu estava no auge da crise, só ficou em quarto nas empresas com maior lucro no Brasil, com 12 bilhões de reais. Todo mundo puto lá dentro porque a gente não tinha batido as metas. Então, esse conceito, obviamente, que tem um limite entre, vamos comemorar também,
né? Tem um livro ótimo que chama The Slight Edge, do Jeff Olson, que comemora pequenas conquistas, né? A gente comemora quando a gente vende 100 milhões, mas você esquece que você tem que vender 100 mil, e quando você vende 100 mil para chegar em 100 milhões, e você precisa comemorar essas pequenas conquistas. João, falando um pouquinho agora já da sua fase atual, quantas pessoas, qual que é a estrutura que faz a Enora hoje parar de pé? Essa foi a grande transformação. Então, depois disso tudo que eu falei, ERP também, outra dica para empreendedores, da OMI, uma empresa brasileira que está crescendo muito aí também, então tudo automatizado, cara. Hoje a gente consegue fazer um faturamento maior do que eu tinha falado. Eu, meu sócio, mais 2 pessoas no time fixo. Caramba! E o resto tudo fora. Tem agência de publicidade, só que antes eu tinha 4 pessoas, designer gráfico, dentro de casa. Não tem mais. Financeiro, falei, 3 pessoas, fora de casa. Todas as áreas, jurídico, fora de casa. Então, o número de pessoas que a gente mobiliza hoje é maior, mas a gente tem tudo fora. O que está dentro é core. E aí é outra grande mudança de como a gente está hoje. A gente tem que olhar para a gente como empreendedor, o que é o seu core, o que você faz. E tem um livro que eu li do Jim Collins, Feitas para Vencer, Good to Great. Eu lembro que eu li esse livro quando eu cheguei nas Filipinas lá, pegar minha primeira vez equipe, eu era trainee, fui pegar a equipe. Esse meu mentor, o Mike, falou assim, cara, falei, o que eu faço, Mike, agora, né, que agora eu sou gestor? Ele foi o doido que me colocou como diretor comercial com 23 anos na empresa dele. Era uma startup, tudo bem, ele faz o que ele quiser e beleza. E eu aceitei, né, mais doido ainda. E eu falei, o que eu faço agora? Ele falou, cara, primeiro você coloca as pessoas certas dentro do ônibus, depois você encontra os assentos corretos para as pessoas certas. E essa é uma frase do Jim Collins. Então eu li esse livro do Jim Collins, tem um conceito que ele trabalha que chama porco espinho. E eu lembro que quando eu via, ele é muito para empresa, ele fala assim, as empresas que têm 10 vezes o valor de mercado, markup, que as suas concorrentes no mesmo setor, no mundo, ele é muito estatístico assim, o Jim Collins, né? Até é o cara que orienta o pessoal da Ambev, do 3G. E ele falou assim, cara, eles têm algumas características comuns. Dentre elas, tem essa história do porco espinho. O que é isso? Ele fala, essas são empresas que trabalham com sua paixão, são apaixonados pelo que fazem, como a Ambev é de vender cerveja e vai para cima mesmo, e bebidas e assim por diante, né? Acho que é um negócio legal, faz festa até para isso, faz eventos, tanto, comemora, nesse sentido, né? Tá junto com o pessoal. Tem que ser algo que você é o melhor do mundo em fazer. Se você quiser ter esse nível de performance 10 vezes melhor que o seu concorrente, você tem que ser o melhor do mundo em fazer. Você tem que, se você não é, tem que buscar isso daí. Por fim, tem que ser o seu motor econômico. Não adianta fazer isso e não dar dinheiro, se apaixonar, não dar dinheiro, que isso aí pode ser uma vocação, mas não é algo que vai estar nesse porco espinho. Por que chama de porco espinho? Porque o porco espinho ele tem uma fortaleza, os espinhos dele, a defesa dele. Então quando vai a raposa pegar o espinho, ele simplesmente se fecha ali, a raposa não consegue pegar ele, porque ele sabe qual é a fortaleza dele. Ele não fica inventando, tentando morder a raposa. Ele vai morrer, ele vai ser pego. Então, nesse processo profundo de mudança que eu tive, outra dica pro pessoal, eu tive um mentor para me apoiar na transformação digital, que é o Edu Casarini, também falar dele, que é uma pessoa que me ajudou muito, que ele tinha pego um negócio, que era uma floricultura, transformou num negócio online, os sócios dele, o negócio era da mãe dele, a floricultura, e vendeu o Flores Online. Eu falei, é esse cara que tem que ser meu mentor, que eu quero digitalizar a Enora. Sair desse customização e tal. Nossa, eu lembro de bronca dele nesse processo aí, cara. Não, porque a gente faz isso, lembra dos 500 cursos? Eu não tinha mais 500 temas, mas eu tava com muita coisa. Então, não, o seu foco é esse aqui. Eu lembro um dia que eu tava no papo, outra pessoa que me apoiou, também o Pedro Weingärtner da ACE, tava almoçando com ele. Eu falei pra ele, não, porque eu faço isso, faço palestra, tô com HyperXP, tô com não sei o que, 5 empresas. Assim, João, bacana, gostei, mas o que você vai fazer disso daí, cara? Ele falou, tem uma expressão em inglês que chama you're spreading yourself too thin. Você está se espalhando, como se tivesse uma massa que você poderia concentrar num lugar e você está espalhando com uma massa fininha, assim, está entregando um pouquinho de você em cada lugar. Então, respondendo essa questão dessa ajuda que os mentores deram para mim, é que eu comecei, como empreendedor, a concentrar onde eu gerava mais valor. Eu vou falar 2 coisas só, que é onde eu gero mais valor para a empresa hoje, que é criação de conteúdo. Eu sou bibliófilo, eu leio muito, eu gosto de ler. As pessoas falam, como que você lê tanto? Eu falei, você começa a ler mais porque você lê. É tipo o dilema de Tostines, né? Você lê mais porque você, mais rápido, porque você lê muito, ou você lê muito porque você lê mais, né? Eu acho que eu leio porque eu tenho um objetivo de aplicação do que eu leio. Ou é para escrever algum artigo, ou é para criar programas. Então eu vou lá na Amazon, vejo, cara, pego um tema e falo, cara, o que estão falando disso aí no mundo? O que tem de livro?
Eu compro os livros, eu compro 2, eu leio entre 2 e 3 livros por semana, dá mais ou menos 100 livros por ano. Às vezes você compra e não lê, por isso que tem esse terceiro aí, tá? Tem esse terceiro aí que... Eu faço bem isso, viu, cara? Isso aí eu domino. Às vezes tem um ali que você não lê também, viu? Mas eu começo a criar esses conteúdos. Então eu foquei nisso e foquei numa coisa que eu reduzi o número de consultores que trabalhavam junto à Enora. Então de 30 que tinha, foi para 10. Por quê? Eu via que eu tinha que estar no front entregando mesmo. E antes eu acreditava, olha que interessante a virada de chave, hein? Que eu não podia estar no front. Falava para a equipe assim, ó, não me agenda, não me marca, tal. Tem professores excelentes aqui, eu tinha que selecionar os melhores do Brasil para fazer isso aqui. Mas eu não posso estar porque o meu papel é gerir. Legal, faz sentido. Você é CEO, tem que gerir. Você apoia em vendas e tal, tem que fazer isso. Então, o que aconteceu? Eu comecei a focar nisso. Foi aí o loop quando chega nesse porco espinho, esse é o loop. Assim, cara, o que você é apaixonado em fazer, o que você faz bem e dá dinheiro. No meu caso, então, no meu pessoal, e convido aos ouvintes também que estão assistindo, ouvindo o Virando a Chave, de pensar nisso. O que você é o melhor em fazer? O que você faz? Faz uma lista. O que você é o melhor em fazer, cara? Não precisa ser tão arrogante, você não precisa ser o melhor, mas sozinho você pode ser arrogante, tá? Pode falar, eu sou bom pra caramba nisso aqui mesmo e tal. Faz uma lista daí do que você adora fazer. Pode ser cozinhar, passear com o cachorro, pode ser o que você quiser. Se liberta, não tem que estar ali, não tem que estar junto às listas. E o que te pagam para fazer? Talvez não te passe, você pode ser o Masterchef, mas ninguém te paga para isso. Quando você encontrar os pontos em comum dessas 3 listas, começa a checar. Eu falo até faz assim, não faz uma lista direto, faz um por post-it. E depois começa a ver a interseção entre eles. Se vocês colocarem na internet aí, conceito do porco espinho, ou em inglês Hedgehog Concept, vocês vão encontrar até um diagrama mesmo, assim, que tem o centro do porco espinho. Esse centro, quando você descobre, eu fiz esse exercício, de verdade. Acho que tudo que eu ensino, inclusive, tudo que eu falar, vocês vão ver que é uma coisa que eu aplico, né? E aí começou, cara, foi o loop de crescimento, cara, da empresa, de novo, que é foca no core seu. E talvez eu estava entregando muito mais valor para a empresa, eu achava que eu estava entregando mais valor gerindo a companhia como um todo, e eu continuo gerindo, só que é o seguinte, uma empresa com uma complexidade menor, time menor, eu consigo sim fazer o papel de gestão, que eu divido com o meu sócio, ele faz mais esse papel hoje, e eu foco em estar no front. E isso está me fazendo muito mais feliz. Mas porque também te dá tesão fazer isso. Dá tesão. Né? Assim, você descobriu aí que você gosta de fazer aquilo, você não vai se forçar. Você sabia que eu entrevistei a Laís Damasceno? Conheço ela, muito amiga também, adoro ela. Gente boa demais. E ela falou isso, ela criou a empresa dela e dava um puta tesão, um negócio que ela fazia. E o dia que o negócio cresceu e ela precisou ser empresária, que ela não fazia mais o que ela gostava, ela fechou a empresa. Então não é que ela quebrou, ela resolveu fechar a empresa que estava crescendo bastante, porque ela falou, cara, eu fui obrigada a virar empresária e isso eu perdi o tesão pelo negócio. E quando você perde o tesão pelo negócio, é melhor você encerrar. E é muito louco que vários empreendedores que eu tenho conversado têm essa mesma visão. Não adianta só fazer pelo dinheiro, não adianta só fazer o que você gosta, mas sim você tem que encontrar a intersecção entre essas duas coisas. Muito interessante, João. Peguei um pouco de tudo aí que você veio falando nessa nossa conversa. Eu queria entender um pouquinho assim, você falou muito de transformação, falou muito de propósito, falou muito de transformação do Brasil, falou muito de aprendizado. Eu queria entender um pouco os próximos passos, o que você pensa. Pelo que eu vi, você está em constante transformação. Então, assim, você falou desse novo propósito da Enora, mas eu vejo que não vai parar por aí. Então, existe essa transformação constante. Eu queria saber se você já tem alguma coisa pensada aí. Roubou minha pergunta aqui do final da prova, tudo bem, tá ótimo. O sonho é grande, né? O sonho é grande. O sonho é de realmente conseguir transformar a educação de um aspecto muito mais amplo, assim. Eu estou falando de educação de base. Falando de dar oportunidade para as pessoas, eu acho que uma das barreiras grandes que encontram hoje, por exemplo, pessoas não sabem falar inglês. E por não falar inglês, não tem oportunidades também. Então, o que eu sinto é que eu preciso usar isso que eu estou vendo de aprendizagem e levar para outras áreas também, não só aprendizagem corporativa. Eu acho que isso aí a gente está navegando legal. O passo agora que a gente está dando já é levar o conhecimento para mais empresas e de uma forma mais acessível já. Então, digamos o seguinte, a gente fazia projetos de 1,5 milhão, a gente está fazendo projetos de 100 mil, 50 mil. Então, já mudou bastante, tá? Já mudou bastante e, lógico, você começa a atender mais gente. A gente está dando um passo agora em 2020, que é começar a levar cursos a R$500 para começar a democratizar conhecimento. Esse é o nosso hashtag hoje, democratizar conhecimento. E é isso que move a equipe aqui, de verdade, né? É democratizar. Eu sempre falo disso, cara, em decisões difíceis, de pegar um projeto enorme na multinacional tal, que vai te amarrar e tal, e fazer um projeto que vai levar
mais para mais gente, a gente pega esse. Então eu escrevi um artigo recentemente chamado Decisões Ágeis. Eu falo, para você tomar uma decisão de uma forma ágil, em si, ágil no conceito do ágil, não ágil no conceito de rápido, né? Você tem que saber quais são os critérios que você... Primeiro você tem que saber qual é a prioridade, qual decisão é mais importante que qual, assim como o backlog, né, que você tem no sprint do ágil. O que você vai colocar nesse sprint? Então, quais são as prioridades das decisões? Depois, quais são os critérios para você tomar decisão? Por exemplo, decidir se alguém vai trabalhar na empresa. O que você quer? Quer uma pessoa com design? Quer uma pessoa que seja lógica? Quer uma pessoa... Qual que é o que é o mais importante ali? Porque daí você vai saber mais rápido também quem que é a pessoa que você está buscando e já decide também por ela. E por fim é partir para ação, fazer. Eu acho que esse tipo de coisa, levar esse tipo de conceito, tomar essa decisão de vamos fazer para mais gente, tá sendo muito rápido para a gente, tá um loop muito grande. Então a gente fala, não é democratizar conhecimento, vamos fazer mais, vamos entregar para mais gente mesmo isso. E isso está uma espiral que agora a gente está voltando a contratar, vai trazer um time maior. Eu tô com medo, viu, gente? Crescer de novo muito time assim para poder entregar a demanda que está vindo, né? É um negócio que é um desafio de novo, porque eu tô meio de novo, eu não quero entrar no poço de novo. Mas levar para mais gente é a motivação que hoje me tira da cama. Então, como que eu estou fazendo isso? É mais palestras, mais digital, mais online, para acessar mais gente. O Brasil é muito grande, cara. Eu começo a escrever esses artigos, você começa a ver gente lusófono, né? Ou seja, Angola, Portugal, você começa a falar, nossa. Aí começa a traduzir para o espanhol, como a gente traduziu agora para fazer projetos para a América Latina. Então, levar para mais gente, porque gestão transforma. E eu vou falar um ponto importante disso daí. Se a empresa tem um propósito e ela para de entregar o valor dela, para de transformar. Eu hoje ajudo muitas startups, no Planeta Startup, na ACE, né? Todo mundo ali tem um brilho nos olhos, cara. Impressionante. Todo mundo tem uma solução, tem até startups do meio social também, social techs, que querem mudar o mundo. Ajudar essas pessoas é ajudar a transformar o país. Agora, um dia eu quero ir para a educação de base, de verdade. Esse é o meu grande sonho. Eu não quero mais ser político. Isso mudou. Sabe a decisão. Saiu, mudou, porque eu não quero me meter isso, né? Eu sou pai, marido, tudo. Eu não quero nem meter minha família num negócio desse aí, porque eu acho que o pessoal joga sujo. Eu tô fora disso, espero não ter que entrar nisso. Apesar de ter partidos novos aí que estão trazendo pessoas que eu acho que tem uma ideia diferente também para fazer, mas eu não quero entrar nisso. Então, a minha forma de ajudar vai ser, eu vou para a educação de base, então tudo que eu estou fazendo, plataforma, vai ser gratuita, vai democratizar. Esses conteúdos todos, eu já faço muita coisa de graça, são os artigos. O livro não é de graça, mas um dia vai ser também, tá? Um dia vai ser lá limitado, mas tudo que eu estou fazendo é democratizando. Eu acho que não vai parar isso daí, porque eu vou falar uma outra coisa de momento. Chega uma fase que, agora que eu consegui voltar a ter uma saúde financeira de novo, mais tranquila, conseguir comprar apartamento, que eu acho que é um sonho, consegue fazer algumas coisas com a família e tal, que dinheiro deixa de ser, de verdade, tá, gente? Não é hipocrisia, não. Deixa de ser o drive principal. Uma vez eu tive a oportunidade de, na faculdade, encontrar com o Jorge Paulo Lemann. Era bom porque eu era bem novinho na época, acho que eu tinha 18 anos. E eu perguntei, ele estava contando a história, que depois ele escreveu no livro dele, Sonho Grande, né? Perguntei para ele assim, ele contou uma história que ele escreveu 20 cartas e mandou para os grandes empresas de varejo do mundo. Por quê? Porque ele tinha acabado de pegar a operação da Lojas Americanas no Brasil, era um banco, aí tinha um ativo ali que pegaram, né, em meio de uma transação que fizeram de dívida e tudo. E agora tinha que gerir uma das principais empresas de varejo do Brasil. Ele falou assim, cara, eu não sei nada de economia real, né? A gente já trabalha só em banco até ali, né? Nem chamava banco, né? As corretoras e tal, né? Uma garantia. E ele falou assim, cara, eu preciso realmente aprender e eu vou aprender com os melhores. Ele que sonha grande, não acha que a gente porque é brasileiro, tem que ir lá e aprender só o que tem no Brasil. Ele vai para aprender também com quem está no Brasil, mas também com gente de fora. Escreveu 20 cartas para os maiores varejistas do mundo. Das 20 cartas, só 2 retornaram. Uma foi, obrigado, Sr. Lemann, a gente agradece o seu interesse, mas infelizmente a gente não pode receber o senhor agora, está muito corrido, etc. E ele depois recebeu uma outra carta que falava assim, Sr. Lemann, obrigado, a gente vai te receber aqui no Arkansas. No dia tal, pode pegar o voo e a gente vai te receber. Ele chega nessa cidade no centro do Arkansas, no centro dos Estados Unidos, e tem lá um senhor, recebe ele com um cachorro e uma caminhonete velha. E ele fala assim, prazer, Jorge Paulo. E o cara responde, prazer,
Eu sou o Sam Walton, fundador do Walmart. Um dos caras mais humildes que já lideraram uma grande empresa, empreendedor sensacional, apaixonado pelo que fazia, um exemplo para todos nós. E começou então, apresentou a operação do Walmart para o Jorge Paulo, fizeram algumas atividades aqui juntos, no Brasil também, deixaram de ser sócios. Mas o Jorge Paulo contou essa história para mim quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Ele sempre foi do conselho lá do IBMEC em INSPER, né? E eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele, que foi a seguinte, eu falei, Jorge Paulo, por que o Sam Walton te ajudou, né, nessa época? Eu lembro até que eu usei uma expressão que eles usam no Rio de Janeiro, que é assim, porque ele ajudou um gaiato igual você, né, que estava supostamente concorrendo com ele a aprender o que ele tinha aprendido ao longo dos anos, assim, de bandeja. E ele falou uma coisa pra mim nessa época, a gente tava, sei lá, uns 20 jovens com ele, imagina a honra que é poder estar com ele, né, nessa época. E aí, ele falou pra mim o seguinte, naquela época já, eu acho que o que o Sam Walton queria não tinha mais a ver com ganhar dinheiro, ser o número 1, não era mais isso. Ele já era um dos maiores empresários do mundo e já era o maior varejista do mundo. O que ele queria mesmo naquela época era a oportunidade de passar à frente, deixar o legado. E eu acho que naturalmente, de verdade, com o tempo, com os anos, né, com o cabelo ficando branco e cabelo caindo, etc., os calos que a vida de empreendedor traz pra gente, essa virada nova de chave, ela vai acontecendo. E você começa a se preocupar mais com isso, autenticamente, do que com o dinheiro. Porque o dinheiro, quando você é apaixonado, você acha que faz bem, os clientes reconhecem isso, não adianta você achar que faz bem, né? Os clientes reconhecem isso, te dão mais e mais oportunidades. E dá dinheiro isso, o dinheiro vai vir, ele vem, de verdade. A venda vem, inclusive, os clientes indicam. No B2B, clientes indicam. No B2C também, né? Mas no B2B é impressionante. Os clientes indicam. A venda vem. Agora, o que fica depois? Como que você realmente deixou sua marca e ajudou a transformar o mundo? De verdade. E eu acho que é isso que na próxima década aí, eu acho que é o que eu devo investir foco total. Acho que para eu me realizar, eu vou ter que deixar esse mundo de topo de pirâmide, de ficar atuando com as grandes corporações, descer até a base disso, para depois me desprender disso e ir para um negócio de democratização total. O cara que me inspira hoje é o Bill Gates mesmo, quando você vê a série que está agora no Netflix dele, falando que, cara, agora eu vou curar as doenças da África, né, que ele está fazendo, do mundo, né, não é da África, ele vai buscar esses focos. Cara, esse cara é grande. Obviamente, eu não vou ser um Bill Gates, mas a gente não consegue chegar no que ele chegou. Mas dentro da minha zona de influência agora, já como empreendedor e como uma pessoa que tem gente que ouve, eu quero usar para transformar e dar mais oportunidade para quem... Ontem saiu aí que o Brasil está aumentando o gap social. Gente, é emergencial. Tem que fazer agora. E o que tiver nas minhas mãos para fazer e poder ajudar pessoas que querem fazer também, eu acho que é isso que vai me mover de verdade, gente. É isso que eu acho que eu quero deixar. João, conversa incrível, cara, super inspiradora. Te agradeço demais pelo seu tempo disponível. Foi muito legal conhecer mais a fundo o teu propósito. Que legal ouvir que tem mais alguém fazendo isso, né? A gente vê muitas iniciativas individuais e eu acho que essas iniciativas vão se somando e aí eu acho que a gente tem um impacto cada vez maior. E eu espero também que tenha ajudado muitas pessoas que têm um desejo de empreender e estão procurando também o seu caminho. Como é que as pessoas fazem para te encontrar, para quem não te conhece, nas redes sociais? Quem não te conhece, na verdade, deve morar numa caverna, né? Parece. Mas como é que as pessoas fazem para te encontrar aí nas redes sociais? E queria que você deixasse também um recado final aí para quem está ouvindo a gente. Eu sou muito ativo no LinkedIn, realmente é o lugar que eu coloco os artigos que eu escrevo, né? E realmente lá está como João Marcelo Furlan. No Instagram eu estou como @jmfurlan. E lá eu posto mais, acho, desse cotidiano, a gente aqui, coloco lá as palestras, as aulas e os pensamentos também, reflexões, conceitos, eu acabo colocando lá também. Contato @enora.com.br, joão.furlan@enora.com.br, é o meu contato direto, é esse o e-mail mesmo, pode me mandar e-mail também, de verdade, eu gosto muito de ouvir, manda feedback, manda pensamento, o que você quer ajudar aí, porque realmente eu acho que tem uma das passagens, eu acho que essa é a minha mensagem final, que eu lembro que eu tinha montado o processo de liderança do meu livro, Das Flaps, Liderança Adaptágil, para quem não conhece, a gente está na 3ª edição, estou escrevendo o 2º livro agora. Aonde que encontra o livro? O Amazon? Eu acho que a Amazon é o principal, acho que a Amazon é o principal, as principais livrarias também tem, mas lá é realmente... tem dado, acho que tem estoque infinito lá, né? Então, acho que é mais fácil encontrar lá. E nessas andanças, quando eu tinha acabado de escrever o livro, eu lembro que as primeiras pessoas que leram meu livro falaram assim, João, tem um processo de liderança aqui,
fiz um processo para quem é técnico aprender a ser líder. Então é processo passo a passo, ferramentas e tal. Só que, cara, isso aqui tá chato pra burro. Tá muito chato esse seu livro aqui, porque ele tá muito técnico. E aí foi quando eu fui buscar inspiração para entender de onde vem esse lado não técnico da liderança, esse lado de inspirar as pessoas, né? De tocar. E eu fui fazer uma peregrinação para conhecer os grandes líderes que foram líderes sem ter autoridade nenhuma em cima de milhões de pessoas e que mudaram o mundo. Eu fui na casa do Luther King, em Atlanta, na Geórgia. Inclusive, eu tinha morado na cidade que ele morou, que ele foi assassinado, quer dizer, em Memphis, Tennessee, em 1981. Eu fui conhecer o trabalho do Mandela na África do Sul e fui lá para Robben Island, né, onde ele ficou 27 anos, se não estou errado. Ele ficou 19 anos preso nessa ilha. E eu fui conhecer o trabalho do Gandhi. E de todos, assim, aliás, o Gandhi foi quem inspirou os demais com a não violência. Ia mover muita gente, são milhões de pessoas a mudar. E o Gandhi, ele era um advogado formado na Inglaterra, indiano, e que justamente por ser advogado ele começou a ajudar primeiro os indianos na África do Sul, ele foi para a África do Sul primeiro, depois ele foi para a Índia e continuou ajudando no direito, como ele sabia. Mas depois ele também virou a chave e descobriu que ele era um exemplo para as pessoas. E ele só conseguiria libertar a Índia da Inglaterra se rompesse essa conexão econômica que os dois países tinham, e a Índia comprava muitos tecidos da Inglaterra. Então o que ele falou? Tem que parar de comprar tecido. Então a gente vai começar a tecer a própria roupa. Ele, advogado, formado na Inglaterra, começou a fazer o próprio tecido. Ele aprendeu a usar uma roda de tecer chamada charkha, começaram a produzir o tecido. Ele começou a vestir esse tecido e ensinar as pessoas a tecer o próprio tecido ao redor da Índia. São as marchas. Quando eu fui visitar a casa dele, por incrível que pareça, o Gandhi foi assassinado na casa dele. Então nenhum líder é unânime, não tente ser unânime. Eu acho que essa é uma mensagem também, parte dessa mensagem final, que você tem que ser o melhor que você pode e agir com suas convicções. E eu comprei lá um porta-livros. Aliás, eu ganhei de presente da minha esposa. Eu gosto muito de livro, então ela me deu esse presente. E a frase que tinha lá é a frase que eu vejo todos os dias. Nesse meu porta-livro foi bem na minha frente, assim, seja a mudança que você quer ver no mundo. Ou seja, não adianta falar. Se tudo isso que eu falei aqui, eu de alguma forma não fizer, não executar, eu falar, quero mudar, quer fazer, quer entregar. Se eu não estivesse fazendo as coisas e dando conteúdo, trazendo, democratizando, de verdade não é autêntico, é falso, e você não vai gerar mudança. Para inspirar as pessoas, se você quer mudar a sua empresa, se você quer mudar a sua carreira, tem que tomar a decisão certa para isso. Que legal, João. Muito obrigado mesmo, cara, de coração. Que história bacana e interessante que você tem. Lu, teu recado final e como que as pessoas te encontram, te contatam aí nas redes sociais. Bom, eu queria agradecer, né, em primeiro lugar, pela oportunidade, pelo papo, pelos insights. Eu estou profundamente tocada, assim. Foi tudo ao encontro do que eu acredito, do meu propósito, do meu momento. Então, eu não poderia estar no melhor lugar nesse momento do que aqui. Realmente aprendi muito e tenho cada vez mais certeza de que estou no caminho que eu escolhi. Bom, no LinkedIn eu estou como Luciana Jesus, mas Luciana Paulino Jesus me acha mais fácil, por mais que pareça Paulino, não sei como funciona, mas enfim. E é isso, tamo junto. Que legal, Lu. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Bianca, como é que as pessoas te acessam e qual o teu recado final? Bom, queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui, achei incrível a nossa conversa. Gostaria que essas conversas fossem sempre diárias e que com muitas mais pessoas, porque eu acho que isso dá uma orientação, uma luz. Eu acho que é um pensamento muito comum a muita gente, mas que às vezes por falta de conversar ou por falta de tomar um primeiro passo, a gente acaba ficando numa zona de conforto e não faz a transformação ou não faz a mudança que a gente quer que aqui seja no mundo. Para me achar, né? É verdade. Pode me achar no LinkedIn. Não quero. Olha a caverna. Pode ser o LinkedIn também, eu uso, não muito ainda, acho que tem que usar mais, mas Bianca Brandisi no LinkedIn, meu e-mail é bianca.brandisi@worley.com. Espero que esse episódio tenha lhe gerado algumas reflexões e insights, que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem para virar sua chave. Se você quiser também se conectar com a gente, receber conteúdos exclusivos e fazer um network genuíno, temos também o nosso grupo no Telegram. Para conseguir entrar no grupo, é só tirar um print da sua tela, ouvindo o Virando a Chave, e postar nos marcando que te mandamos o link. Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões, feedbacks pelas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, tudo @podcast Virando a Chave e no nosso site www.podcastvirandoachave.com.br. Aproveita e me adiciona lá no LinkedIn, onde eu sou bastante ativo, é só procurar por Marcel Nobre Serial Networker,
ou entrar no www.serialnetworker.com.br que te direciona lá para o meu perfil. Se você estiver curtindo esse episódio no Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir e acompanhar os nossos próximos episódios. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas 5 estrelinhas e nos dê seu feedback que a gente responde tudo. Tchau, muito obrigado e até a próxima.